Após o líder do MST, João Pedro Stedley, dizer que o número de famílias assentadas foi o pior em 40 anos, numa crítica dura e ácida ao atual governo, o ministro Paulo Teixeira rebateu e afirmou que o número de assentamentos em 2023 foi maior desde 2015. De acordo com o chefe do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, 7.200 famílias foram assentadas este ano. Quem estará falando a verdade? Paulo Teixeira disse que as metas de 2024 serão definidas em março e que as famílias serão destinadas a assentamentos de terra em estoque do INCRA, terras transferidas de devedores da União e terras desapropriadas para fins de reforma agrária. João Belutti, eu sou a favor sempre de uma reforma agrária. Eu sou a favor da desapropriação de terras improdutivas e do assentamento das famílias. Há uma crítica aqui, o meu querido amigo não está aqui, mas eu quero que ele esteja sempre comigo, que é o nosso querido PP, o Felipe Monteiro, tem que estar sempre aqui no programa, muito inteligente, vem de Harvard, mas ele diz que não basta assentar, mas é o primeiro passo, colocar a família no seu território, dar um terreno, dar uma escritura de posse. O segundo passo é abrir linhas de crédito. Terceiro passo, criação de cooperativas para dar condições de produção a essa família que não seja só uma agricultura de subsistência, mas pode ser até uma monocultura para que ele torne aquela terra produtiva, que dê lucro. Então, a reforma agrária é importante. O MST é um movimento importante em termos de protesto, de cobrar. Porque a gente sabe que aqui no Brasil, se você não protesta, as coisas não acontecem. Tem que pedir, tem que cobrar. O que é errado, claro, são as invasões de terra por organizações que acabam se tornando organizações criminosas e acabam sendo exploradas e tendo completamente desvirtuada a sua finalidade. Aquilo acaba servindo para enriquecer uma cúpula e não mais como um movimento legítimo. Então, isso é que tem que ser sempre investigado e combatido. Agora, aquela fila de famílias que querem ser assentadas pelo INCRA, o INCRA tem que dar uma resposta. Quantas terras existem disponíveis para a reforma agrária? Então, o que você acha dessa discussão? Quem assentou mais, quem assentou menos? O importante é que as famílias sejam efetivamente assentadas, João Belutti. Não, perfeito, Fernando Capês. O ideal seria a regularização de quem já está lá na terra, né? Que foi isso que vinha sendo feito e depois deu uma grande diminuída. Agora, o MST, o Pedro Stedley e o PT são aliados. Isso que fique bem claro. Eles podem ter esses abalroamentos de vez em quando, mas eles são aliados e atuam com a mesma agenda. Isso precisa ficar bem claro. Agora, que existe no Brasil e no mundo, que houve uma distribuição injusta de terras, vamos colocar assim, houve, porque quem tinha mais força bélica e poder econômico foi tomando conta das terras, isso é natural. O problema é que as soluções que foram apontadas, especialmente pelo MST e tudo mais, para resolver essa situação, elas acabam gerando muito mais injustiça e você fortalece uma casta de pessoas fortes ali nessa tese, né? Nessa teoria, como é do MST, o Pedro Stedley e esses líderes que se fortalecem politicamente e você não vê de fato a distribuição de recursos e de terras para essas pessoas, como vinha ocorrendo no governo anterior com a legalização, né, dos assentamentos. E se você adentrar o MST, você também tem uma espécie assim você tem muita corrupção lá dentro e você tem uma espécie de permissividade com os arroubos autoritários e ilegais do MST. E isso que eu acho mais preocupante. É essa espécie de permissividade da legislação e do poder público com os atos ilegais do MST. Agora, cá entre nós, eu não sei se seria uma boa ter uma reforma agrária de fato. Eu não sei, porque se for uma reforma agrária a ser tocada pelo governo do PT, eu realmente preferia que não tivesse reforma agrária, viu, Cabeça? Diego Tavares, que batalha verbal é essa? O ministro Paulo Teixeira, o João Stedley, como é que está o assentamento aí nesse governo, o assentamento das terras? Olha, está, ao contrário do que diz o ministro, muito fraco, porque entre 2019 e 2022 nós tivemos 400 mil títulos de terra conferidos. Então, foi disparado os anos em que mais foram assentadas famílias, em que mais foi feita a reforma agrária. Então, eu não estou entendendo essa alegação do ministro Paulo Teixeira de que esse ano agora foi o ano em que as famílias mais foram assentadas. Na verdade, essa discussão e essa fala do Stedley vai muito de encontro em relação a esse dado, porque
O governo Bolsonaro, em que pese todas as críticas que nós reiteradamente fazemos aqui, deu uma verdadeira aula aos partidos de esquerda de como se faz reforma agrária. Haja vista que durante esse período o próprio MST se manteve em silêncio e muitas lideranças regionais ligadas à reforma agrária deixaram de dialogar com o MST para dialogar diretamente com o INCRA. Até porque, no âmbito do INCRA, o processo de reforma agrária, ele contava com edital, contava com transparência, não tinha, como o João Belucci colocou aqui de forma muito acertada, a corrupção inerente ao movimento dos trabalhadores sem terra, e trabalhadores aqui, eu digo, é cortesia da casa, tá? Porque nós sabemos que trabalhadores do movimento sem terra são muito poucos. Movimento Sem Terra que, na verdade, nem mesmo um simples CNPJ tem para conferir ali legitimidade às suas pautas, legitimidade à sua organização. Ao contrário, né? Atua aí à margem da lei, na ilegalidade, cometendo crimes, muito semelhante ao modelo que nós temos das organizações criminosas. Então, enfim, nessa briga entre João Stedley, MST, e o governo Lula, eu torço sinceramente pela briga. Raquel Galinatti. O movimento social... O MST é o movimento social mais conhecido, né, que a gente tem aqui no Brasil, mas até mesmo o MST, ele confunde o cerne da sua essência, que é a invasão e a ocupação. A ocupação é justamente dar um aspecto social em terras improdutivas ou em propriedades improdutivas. Mas quem diz o que é improdutivo? Claro que a gente precisa de uma legalização ali, precisamos de regras a serem cumpridas. O que a gente vê é a discricionariedade absoluta do MST para escolher de forma aleatória o que eles consideram improdutivo e assim praticar a invasão. Então, eu acredito que essa linha é ultrapassada a todo instante e, infelizmente, muitos atos praticados que deveriam ter a robustez e a cobertura de uma legalidade, de um movimento social, para cumprir o seu papel social de propriedade e de dar produtividade àquelas terras, às terras que são improdutivas, acabam permeando a prática de crimes de forma completamente desarticulada ou articulada. Então, eu acredito que o próprio MST confunde a essência de invasão para ocupação e acabam praticando a invasão de forma indiscriminada. E, Raquel, só um pequeno adendo na tua fala, que você citou uma questão muito interessante aqui a respeito da função social da propriedade, porque sempre é essa desculpa, né? Olha, estamos invadindo aqui uma propriedade porque ela não cumpre a sua função social, é uma terra improdutiva. Eu quero relembrar a nossa audiência a respeito de um vídeo que viralizou muito recentemente de integrantes do MST conversando com uma pessoa que aparentemente era um funcionário de uma fazenda que estava sendo invadida naquele momento. Eles diziam, olha, nós somos aqui do Departamento de Assistência Social do MST, você precisa tirar as suas coisas, nós vamos disponibilizar um caminhão para você fazer sua mudança. E aí o funcionário pergunta, olha, nós somos em 2 aqui na fazenda, como é que fica a questão do gado? Ou seja, deixa claro que a fazenda empregava pessoas, deixa claro que a fazenda tinha produção e mesmo assim estava sendo invadida. E isso ocorre em muitos outros casos, nos quais nós noticiamos aqui que o MST invade fazendas de políticos opositores do governo, de outros empresários que são opositores do governo, fazendas da Suzano, que é uma empresa com a produção, enfim, não possui praticamente nenhuma terra improdutiva. Então, até mesmo a desculpa que o MST usa para promover as invasões é uma desculpa que na prática a gente vê que não cola. É algo assim mesmo, só mais uma narrativa, né? Como é também inerente a esse governo, os apoiadores do governo, no caso do MST, também se valem de narrativas para justificar, assim, os ilícitos que cometem nessas invasões. Ilegais, exatamente. Alessandra Zoni. O Paulo Teixeira está numa sinuca de bico aí realmente, porque ele não cumpriu com nem parte, né, do que foi prometido, né? Então, se chegar, o INCRA fala, se chegar até o final de 2023, 2,8% só das famílias do MST foram assentadas. Estamos falando de 5.711 contra 200 mil que o MST quer assentar. Então, realmente está muito defasado. E uma questão até do próprio orçamento, né? Então, o orçamento que veio herdado, que era do Bolsonaro, veio mais ou menos em torno de 2,5 ou 2,8 bilhões. Agora, nesse orçamento, você percebe que o investimento foi maior, né? Caiu de 2,8 para 590 milhões. Então, houve um corte muito grande. Então, acredito que a reforma vai dar uma boa desacelerada. Uma outra questão também é a seguinte, muitas das terras improdutivas, elas estão em locais distantes. E aí
o próprio MST também não tem interesse nelas, porque não é local onde as famílias querem se alocar. Eu acho assim, se você quer uma reforma agrária e realmente dá condições para que essas pessoas, concordo com o que o PP fala até, se você não der condições para essas famílias assentadas a terem um desenvolvimento de produção, uma cooperativa, realmente está fadado ao fracasso essa reforma, e aí os grileiros vêm, assumem as terras e aí acaba passando para a mão de pessoas que não deveriam nem estar lá. Mas eu acredito que a questão do próprio MST é uma questão realmente, ela é um braço político. Eu não tenho vergonha de falar isso, ela é um braço político por causa, ela faz invasões em fazendas de políticos, fazendas de empresas realmente produtivas para fazer uma chamada. Eu acredito que isso é tipo uma chamada especulativa, sabe? De você falar, olha, o nosso movimento vai à frente, e realmente é como a doutora realmente falou, é uma questão de invasão, invasão à propriedade privada, então tem os artifícios que podem ser usados, e aí quando é usado falam que isso é violência, o próprio esbulho, que é uma ferramenta do próprio direito para você retirar essas pessoas no primeiro momento da invasão. Isso, se você fizer, os fazendeiros os fizerem, eles são agressivos e são violentos, mas quando eles invadem, essa situação não ocorre. Mas realmente a questão desse Ministério do Paulo Teixeira vai sofrer um impacto ainda muito maior, porque eu acredito que ele não vai conseguir cumprir com um orçamento mais baixo, uma vez que o governo está gastando nos locais errados, principalmente com as emendas. Então, realmente vai faltar orçamento para que a questão dos assentamentos ocorram conforme o MST está esperando.